Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal do Espaço Cultural BNDES. Eu sou o Paulo Mauad e esse é o primeiro episódio do Bate-Papo da Galeria, uma série de encontros virtuais com realizadores de exposições que passaram pelo nosso espaço. Vamos receber produtores, artistas e curadores para relembrar seus projetos, falar de obras importantes e revelar algumas curiosidades. Eu estou acompanhado aqui da Ana Carolina Beltrão, que também é da equipe do Espaço, para esse primeiro bate-papo. Fala, Carol. Oi, pessoal, tudo bem? É muito bom começar essa série. E hoje, para a nossa primeira conversa, a gente está recebendo o Nelson Ricardo Martins e a Lisiane Muth, da produtora Fase 10 Ação Contemporânea. Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? Oi, Carol, tudo bom? A gente queria agradecer o convite, ficamos super felizes com o convite e também lisonjeados. Ai, que bom, a gente gosta muito de receber vocês sempre, né? Agora virtualmente, mas vamos lá, né? E a gente está aqui para falar, então, de duas exposições que vocês realizaram lá no Espaço Cultural BNDES, né? Em 2016, a gente teve a exposição do Ferreira Goulart, que teve a curadoria da Cláudia Rinsa e do Augusto Sérgio Bastos. E em 2019, né, mais recentemente, a gente teve a exposição da Brígida Baltar, que teve a curadoria do Márcio Doctors. Então, assim, vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Mas eu queria começar com a exposição do Ferreira Goulart, porque como é colocar de pé uma exposição do Ferreira Goulart? Bom, a ideia de apresentar o projeto ao edital do BNDES surgiu porque, enfim, a gente, há uns anos atrás, antes de 2011, mais ou menos, a gente fez um projeto com o Ferreira Goulart. A gente ganhou um edital do Oi Futuro em 2011, a gente fazia um projeto Poesia Visual, né, que era um projeto que ocupava o espaço do Oi Futuro Ipanema, porque a poesia visual é aquela poesia que não se encontra nos suportes convencionais, né? Então, esse projeto, que era curado pelo Alberto Saraiva, era um projeto em que as obras ficavam nos espaços arquitetônicos do Oi Futuro Ipanema. E o Ferreira Goulart foi um artista convidado, acho que foi o terceiro artista para participar desse projeto no Oi Futuro Ipanema, e o curador escolheu um poema chamado O Formigueiro, que é um poema super emblemático do Ferreira Goulart. É um poema que, de certa maneira, inaugura o concretismo, né? É um poema em que as palavras elas correm pelo livro, vamos chamar assim, né? Como se fossem formigas. E um poema que ele foi colocado no Oi Futuro Ipanema numa vitrine imensa, era uma vitrine de 17 metros, que o poema, que tem 50 páginas, foi colocado nessa vitrine, ficou incrível, foi uma releitura da curadoria, que a gente achou super precisa. Também tinha umas formigas pelo Centro Cultural, umas formigas imensas na fachada, enfim. Então, a partir desse primeiro contato, quando surgiu o edital do BNDES, a gente vinha já estudando um pouco Ferreira Goulart e nos deparamos com o Poema Enterrado, né, que é uma obra emblemática também da poesia, das artes visuais mundial. E aí a Lisiane, ela falou, poxa, seria uma boa ideia a gente apresentar no BNDES. A gente já tinha muita manha de editais, porque quando surgiu o edital do BNDES, a gente já existia desde 2010, e a gente já tinha feito quase 40 projetos, 90% com editais, a gente já tinha ganho muitos editais. E a gente elaborou um projeto onde o Poema Enterrado se encontrava dentro da galeria, e depois, conversando com vocês, acho que foi uma sugestão sua, não sei se foi do Paulo, vocês sugeriram trazer o Poema Enterrado para fora da exposição, naquele espaço de passagem, e ficou perfeito, né? E não poderia ter lugar melhor. Então, a ideia surgiu mais ou menos por aí. Mas o contato com ele foi legal também, né? Porque a gente teve ideia, a gente falou, será que ele vai aceitar? Será que não vai aceitar? Aí a gente, não, vamos ligar. Aí a gente ligou. Ele adorou a ideia, né? Achou super legal, a gente apresentou para ele o projeto. Ele foi uma surpresa, hein? Bom, a gente, será que vai, né? Acabou aceitando. E foi, assim, a interação com ele, porque é um ícone, né? Então, a gente se aproximou mais, a gente ficou mais, né, a pessoa humana, se aproximou da pessoa humana, foi muito, muito legal, assim, participar daqui.
tem que lembrar aqui, para quem não conhece, né, todos os projetos lá do Espaço Cultural, né, da galeria, do teatro, eles são selecionados através de concurso público. Por isso que vocês estão falando de edital aqui, né? Da seleção. Sim. Então, mas aí vocês decidiram, não, vamos elaborar uma exposição aqui, né, sobre o Ferreira Goulart. E aí foi uma exposição linda, super plural. Tinha as obras literárias dele, mas também tinha artes visuais, né, que ele começou a produzir mais, né, à frente na carreira dele. Teve espaço de leitura, teve foto, teve um monte de coisa. Música, na parte de tudo isso. Quer dizer, na verdade... Teve música também, né? Música também, ele tem várias parcerias musicais, e a gente não sabia disso, a gente descobriu isso fazendo um projeto. Né, tem aquele Trenzinho Caipira, foi ele que fez a letra, do Villa-Lobos, né, tem parcerias com Fagner, com Chico Buarque, incrível, né, o Ferreira Goulart. Agora é importante também situar um pouco as pessoas, o que é o poema enterrado, né, porque o poema enterrado, que poema é esse? Parece que é um poema enterrado. O poema enterrado, o Ferreira Goulart, ele sempre foi um visionário, né, eu considero o Ferreira Goulart um gênio, assim, todas as áreas pela qual ele passou, ele criava coisas novas, diferentes, ele era um revolucionário. Então, ele chegou um momento porque o primeiro livro dele, a Luta Corporal, ele meio que vai destruindo a sintaxe, né? Ele vai meio que desconstruindo o poema, e quando ele bola os poemas espaciais que estavam expostos na galeria, que eram aqueles poemas que tinham madeira e a pessoa chegava ao poema, ele queria que houvesse uma manipulação do público para chegar ao poema, que o público não lesse só assim, que mexesse no poema e chegasse na palavra, né? E o poema enterrado, ele é um passo além, ele quer que a pessoa entre com o corpo dentro do poema. Então, esse poema ele é incrível mundialmente falando por isso, porque foi a primeira pessoa a pensar em uma figura humana entrar dentro do poema. E o poema enterrado, ele era embaixo, e foi pensado inicialmente para ser na casa do Hélio de Sica. Isso é uma história muito interessante. Vocês consideram que o ponto alto aí da exposição do Ferreira Goulart era o poema enterrado, né? Foi a primeira vez que isso foi montado, né? A primeira vez, porque quando ele foi exibir isso no final da década de 50, exibiu o poema enterrado na casa do Hélio de Sica, na Gávea, que existe até hoje com a família do Hélio de Sica, choveu muito e alagou o poema enterrado. Então, quando eles chegaram, Lígia Clark, Lígia Pablo, o pessoal do neoconcretismo, estava tudo alagado. E eles não conseguiram, ele diz, conta depois, foi uma frustração não conseguir realizar aquela obra tão emblemática que influenciou o Hélio de Sica, nos Penetráveis, Lígia Clark, etc. Então, só depois, só no BNDES, que esse poema veio a ser exibido, né? E ele adorou a maneira como foi feita, porque não dava para a gente fazer ele embaixo, né? Então, o Ivan Pascarelli, o arquiteto, sugeriu que a gente fizesse aquela rampa. E eu me lembro da primeira vez que ele foi e viu como ficou montado, ele ficou impressionado. A maneira como ele era muito inteligente, né? Então, assim, a releitura que foi feita, ele amou a exposição do BNDES. E a exposição, assim, a gente tinha um desafio, porque a exposição do Ferreira Goulart, nós idealizamos ela. Não foi um curador que idealizou e trouxe o projeto. Nós que pensamos nela como todo, e depois veio a curadoria, né? Então, quando a gente chegou na galeria, a gente ficou um pouco assustado, porque a galeria é maravilhosa, ela é grande, mas ela representa um desafio para a montagem de qualquer exposição, porque ela tem um painel imenso, que é horizontal, e tem aquele espaço, aquele vão. Vai ser uma exposição que vai apresentar toda a vida do Ferreira Goulart, né? Aqui tem condições de fazer isso. Então, o projeto ele tinha esse recorte, mas quando a gente viu a galeria, isso ficou mais forte dentro da gente. Então, naquele painel horizontal imenso, a gente resolveu ali colocar toda a trajetória de vida dele. Não sei se vocês se lembram, né? Que tinha... E o que a gente fez? Eu fui um dia na casa dele, peguei um vídeo, falei, olha, vamos fazer uma entrevista com você. Foi uma invenção do acaso, quer dizer, nasceu do acaso, quer dizer, porque uma grande parte da vida é acaso, né? Vamos dividir, a gente dividiu em 4 partes, né? Se eu não me engano, era de 30 a 51, que foi quando ele veio para o Rio, nasceu e veio para o Rio, de 51 a 61, que é a época das vanguardas,
de 61 a 80, que foi a época que ele foi preso pela ditadura, que ele fez o Poema Sujo, e depois a fase final da vida dele, né, que foi a parte que ele foi para a Academia Brasileira de Letras. Essa parte que o vídeo ele abria cada momento dessa trajetória, vamos dizer assim, né, horizontal, com cada momento daquela trajetória, e no espaço, no vão, e aí veio com as contribuições da Cláudia Rimsa e do Augusto, que, na verdade, foi indicado como pesquisador e se tornou também curador da mostra, junto com a gente, que foi colocar as vitrines, onde você tinha ali vários elementos menores, né, tipo premiações, fotos pequenas sobre Ferreira Goulart. Então, e também você tinha uma biblioteca, né, uma biblioteca onde as pessoas podiam ficar lendo os livros do Goulart. E essa parte que você falou da parte de música, a nossa ideia é que as pessoas fossem para a exposição e se sentissem muito à vontade, como se estivesse no estúdio do Goulart, né? E eu acho que isso acontecia, né? Porque as pessoas iam, ficavam lá 2 horas às vezes, viam tudo. Eu acho que foi uma exposição muito bacana mesmo, assim, a gente gostou muito de fazer. É porque era uma exposição para você realmente entrar e ficar um tempo ali, né? Mergulhar mesmo, né? Exatamente. Pular. E só lembrando que você falou sobre a construção aqui do poema enterrado, realmente no BNDES não dava para enterrar o poema, né? Mas vocês foram engenhosos e vocês construíram uma elevação para a pessoa primeiro subir e depois ter a sensação de descer e entrar no poema, né? Isso. Essa foi uma ideia do arquiteto, do Ivan Pascarelli, que é um grande arquiteto, um dos maiores montadores de exposição do Brasil. Porque a gente não sabia se o Ferreira Goulart ia gostar ou não daquela proposta. Ele só viu a exposição montada um dia antes. Ele não participou do processo. O Ferreira Goulart ele deixou, não ficava lá para saber lá como é que está a exposição. Não, ele confiou a exposição e só foi no dia antes, quando ele fez as fotos, lembra? Então, eu acho que ele ficou um pouco emocionado, não ficou, não? Ficou emocionado, muito emocionado. E ele, no último dia da exposição, eu não sabia disso, quem me falou foi a Cláudia, ele ficou praticamente o dia inteiro no espaço expositivo. Eu não sabia disso. Então, quer dizer, ele foi se despedir daquela exposição que foi a última grande homenagem a ele, né? E também essa exposição do BNDES tem esse dado também que é importantíssimo, né? Que é triste, mas é importantíssimo. Foi a última exposição quer dizer, foi a maior, a mais importante e a última exposição. Mas e o que mais vocês podem falar sobre essa exposição? A gente teve também a exibição de um filme, né, do Zelito Viana, não é isso? Isso, que é... Como é o nome? A Fúria... A Cor da Fúria. Como é que é o nome? O Canto e a Fúria. O Canto e a Fúria, exatamente. O Canto e a Fúria. Então, e aí eu me lembro que a gente abriu o teatro, né, do Espaço Cultural BNDES, foi Ferreira Goulart, foi Zelito Viana e você, Nelson, como moderador do bate-papo. Exatamente. Como é que foi? A Carol falou, Nelson, você vai ser o moderador. Eu falei, ai, meu Deus do céu, tô perdido. Não, bom, o que aconteceu? Vamos fazer esse evento? Vamos fazer esse evento. Aí a gente descobriu que tinha um filme dele, esse filme aí, maravilhoso, por sinal. O filme todo em close, ele em close, falando durante 1 hora. Você não se cansa. É impressionante como ele tinha verve, né? Assim, como ele era incrível, né? Ele te contava as histórias, você ficava preso nele, né? Tanto é que ele criou uma legião de apaixonados. Você tem muita gente apaixonada pelo Ferreira Goulart, né? Assim, a gente conhece pessoas que são apaixonadas pelo Ferreira Goulart, estudiosos. Aí vamos fazer a exposição. Vamos. Quando vai ser? Sexta-feira, às 7 horas, lá a exibição seria o filme e depois um debate com os dois, né? O Zelito Viana e o Ferreira Goulart. Eu falei, pô, sexta-feira, às 7 horas, no centro da cidade, eu acho que não vai dar certo, né? Tá meio pessimista. Aí, no dia da exposição, caiu uma chuva. Ele me ligou, vai ter mesmo esse negócio aí? Ele falava assim, eu falei, vai ter sim, tá bom, então vou para aí, eu acho que não vai ninguém. Eu falei, vai ter muita gente. Bom, resultado, tinham 200 e... Quantas pessoas tinham, Carol? 200. Eu não vou lembrar agora, mas ficou bem cheio o teatro. Ficou próximo muito cheio o teatro. Muito cheio o teatro. E ele estava de mau humor, né? Um senhor, 85 anos, maior chuva. Depois ele se descontraiu, foi ótimo. E aí chegamos lá, eu com o mediador, a Carol vai ser o mediador, aí eu falei alguma coisa para começar o debate, alguma coisa sobre o poema enterrado, não sei, sobre os poemas. Aí ele falou, isso que você falou não tem nada a ver. Aí eu gelei, né? Porque... Imagina. Não vou mais moderar nada.
vou moderar. Eu falei, caramba, por que ela foi? Aí eu fiquei branco, né? Falei, não, mas aí o Zelito entrou, aí começou o papo, enfim, aí tudo deu certo, e depois as pessoas. Ele era muito engraçado, né? Porque ele era polêmico também, né? As pessoas questionavam algumas coisas e ele ia em cima. Ele era realmente uma figura assim ímpar, né? O Goulart. Mas esse evento foi muito bacana, assim, muito. Foi um evento muito bacana. Foi um evento de despedida, talvez, né? Porque eu não sei se ele participou de outro. E teve também o educativo, que a Lisane pode falar um pouquinho também da. A gente fez a parte educativa do projeto. Lisiane, na verdade, naquela época, né, em 2016, a gente ainda não tinha o educativo, né, no Espaço Cultural BNDES como um programa, né, elaborado para cada exposição. E vocês foram meio que pioneiros aí, porque na exposição do Ferreira Goulart, você já organizou, né, um programa educativo. Como é que foi isso? Porque, assim, todos os nossos projetos, porque, na verdade, cara, eu fico com a parte chata na fase 10, né? A parte de administrativa, de fazer contrato, de pagamento, essas coisas, a parte chata. O Nelson fica com essa parte lúdica, legal. Mas, assim, eu tenho dentro de mim, assim, uma coisa muito forte, social, né, e educativa. E aí, a gente conversando, e a gente decidiu que todos os nossos projetos, a gente, mesmo que não tivesse obrigatoriedade de educativa, a gente iria colocar, né? E tem essa minha parte também, né? Assim, eu sempre junto a arte e educação com o socioemocional também. Eu sou voluntária de uma instituição chamada Arte Viver, que a gente ministra curso de respiração, de meditação. Então, assim, a arte, né, e a educação socioemocional são interligadas, né? A gente acredita, né, que das duas maneiras a gente consegue transformar o indivíduo. Então, a gente sempre junta. Então, o segmento educativo sempre tem uma parte que a gente faz a parte, né, de visita guiada e também leva para uma conexão anterior para que a criança, adolescente, o idoso, o jovem, possa se conectar com a arte e perceber dentro dele como ele pode se transformar ou então ter uma visão crítica do mundo dele mesmo e crescer, né? Esse é o objetivo do nosso educativo. Tinham vários livros do Ferreira Goulart lá, né? Isso é muito legal. Tinha uma área assim de música, né? Também. E aí as crianças ficavam assim, maravilhadas, né? Ficavam nos puffs, ouvindo a música, e tinha a possibilidade de recitar os poemas dele, de ler os livros. Incrível, assim. E essa parte é a parte que eu sou apaixonada, né? Porque você vê o olhinho das crianças, né? Ver assim, os jovens participando de algo que eles não teriam a possibilidade de participar. É uma contrapartida social importante, né? A gente está ganhando um edital, acho que uma parte tem que ir para, né? A gente está num país que isso é necessário, né? Então a gente tem consciência disso, né? E hoje o programa educativo de vocês é incrível, um dos melhores, vamos ver assim. Não, né? Maravilhoso. A experiência que a gente teve com a Brígida. Depois a gente pode falar um pouquinho da Brígida. Vamos falar da Brígida. Eu adorei o educativo da Brígida, gente, mas só para lembrar, o Goulart, ele falou uma coisa que a arte existe porque a vida não basta, não é isso? Exatamente. Essa fase que a Lisiane falou, né? Essa questão do envolvimento, né, com a arte. E ele tinha também uma coisa muito legal, que era um segmento da arte dele voltado para crianças. Tanto é que na exposição você tinha uma vitrine no final que era só obras, livros infantis, etc. E tal. Ele tinha um segmento forte. Inclusive, ele tinha uma parceria, eu acho, com a Adriana Calcanhoto, voltada também para esse campo, né? Enfim. É uma figura meio completa, assim, o Goulart. Assim, eu gostei de conhecer muito, cara, o Goulart, porque eu cheguei lá e eu tinha uma impressão de que ele ia ser super sisudo, assim. E aí, eu fui naquele dia que ele foi para fazer umas fotos, né, na exposição, foi um dia antes da abertura. E eu cheguei lá, tava o Goulart fazendo pose, assim, né, como se estivesse... né, super musculoso, né, do lado da pintura, né, dele, e fazendo brincadeira. Eu achei, assim, o máximo. Adorei conhecê-lo, né, nesse dia. Foi ótimo. Bom, esse Cláudio ficava em cima, segundo a Cláudia, ficava em cima da cama dele, né? E uma das contribuições que a Cláudia trouxe
foi que ela trouxe essa parte mais íntima, como ela era casada com o Goulart, né? Ela trouxe essa parte íntima do artista, né? Então, uma contribuição que ela trouxe para a exposição foi essa. Ela falou, vamos trazer para a exposição o lado bem-humorado do Goulart, porque as pessoas não conhecem que o Goulart é sisudo, assim, o Goulart tem um humor imenso, ele é engraçadinho, não para de rir com ele. E eu falei, pô, será, né? Porque não parece realmente. Ele era engraçadíssimo. Teve uma vez, contando um caso dentro da exposição, eu fui dar uma carona para ele. A gente foi ver a exposição e eu estava levando ele para casa. Ele morava em Copacabana, num apartamento incrível, assim. E aí eu, querendo puxar papo com ele, né, comecei a falar, Goulart, lá perto da sua casa, ele mora perto de um restaurante japonês que é maravilhoso ali no início de Copacabana, esqueci o nome agora. Lá tem um restaurante japonês maravilhoso ali em Copacabana e vamos um dia lá comer uma comida japonesa. Ele falou, Nelson, vou te falar uma coisa, eu não gosto de comer. Eu não gosto de comida. Eu não detesto comida. Eu falei, tá bom. Se não gosta de comida, tudo certo. Você parecia que não dava tempo com ele, né, Nelson? Foi no dia do filme, depois a comida japonesa. Não deu tempo. E essa comida foi antes ainda. Eu acho que ele ficou meio irritado com isso. Pô, o cara perguntando se você gosta de comida japonesa? Não gosta disso. Vamos falar agora sobre Brígida, né? A exposição da Brígida Baltar que vocês realizaram no Espaço Cultural foi de outubro a dezembro de 2019 e era uma exposição de filmes, né? De vídeo, filmes, enfim. Como é que foi realizar isso? Como é que foi o envolvimento da artista, o curador, o Márcio Doctor? Conta um pouco pra gente como é que foi. O projeto da Brígida ele foi trazido para a gente por um produtor chamado Juscelino Pessoa, que é um produtor, um grande produtor que trabalhou com a gente na Funarte. Quando ele trabalhou com a gente na Funarte, ele tinha 18 anos. E ele entrou como estagiário e em pouco tempo ele se tornou produtor executivo da Rede Nacional de Artes Visuais que eu coordenava. E ele começou a trabalhar com a Brígida, ele começou a ver essa parte da videográfica, né, de filmes da Brígida Baltar, porque o interessante dessa exposição da Brígida Baltar é que ela nunca tinha apresentado o conjunto da obra dela fílmica, né? E o importante dessa exposição é exatamente o fato dela trazer esse universo fílmico da Brígida Baltar, que é um universo incrível, né? Assim, que eu também não conhecia muito. Conheci alguns vídeos dela, como a maioria das pessoas não conheciam, porque muitos trabalhos eram inéditos, ela não tinha apresentado ainda. E essa exposição ela foi muito mais difícil de montar do que a do Ferreira Goulart, porque a montagem no Ferreira Goulart foi uma montagem relativamente simples, embora tivesse o poema enterrado, etc. E tal. Ela era uma montagem mais de cenotecnia, né? De madeira. Não tinha, mas a da Brígida Baltar foi uma exposição de projeção e de vídeo. As exposições mais complicadas de se fazer são as exposições com vídeo e projeção, porque o trabalho ele não cessa ali, ele continua intenso durante toda a exposição, porque você tem uma manutenção muito grande. Foi uma das montagens mais assim, complexas que eu participei na minha vida, assim, porque até o último momento você tinha questões que tinham que resolver ali, e a equipe do BNDES foi fundamental nesse processo, porque a boa vontade, o desejo da coisa dar certo, sabe, assim, porque é muito interessante, né? E aí é um diferencial mesmo, eu já estou me antecipando aqui as perguntas, porque quando quando a gente fez o projeto da Brígida, a gente tinha, eu acho que 15 obras da Brígida apresentado ao BNDES. E ela quis botar 27 obras, se não me engano. Um orçamento de 15 obras em vídeo para 27 é uma diferença assim, brutal, é o dobro da exposição. Mas aí a gente começou a ver juntos com vocês de que maneira a gente conseguiria viabilizar aquele... E aí a gente chegou à conclusão que a gente poderia fazer o catálogo virtual e aquele recurso acabou indo para... E a gente achou isso incrível, porque em muitas outras instituições talvez isso não fosse possível, a rigidez com o contrato, não. Então, assim, havia uma intenção não não era mais importante o catálogo, mais importante era entender que aquela exposição histórica que estava acontecendo ali era mais importante que tivesse mais obras mesmo. E isso foi
fundamental para que a coisa desse certo e para acontecer da maneira que aconteceu, que foi realmente incrível. A exposição, tecnicamente, foi muito difícil, né? A montagem dessa exposição. Muito difícil. Foi realmente complicado, assim, né? Então, você tentava atender as expectativas da Brígida, né? Da artista, do Márcio, né? Do curador. E, no meio disso tudo, ainda ter que, né, caber tudo no orçamento aí. Exatamente. Equipamentos caros, né? Enfim, Eu acho, cara, o diferencial também na Voz 10 é um pouco porque o Nelson também é artista. E eu tenho uma cabeça administradora. Então eu fico brigando com ele, porque assim, sempre ele quer atender o artista de qualquer forma. E às vezes não dá. E eu tenho que ficar, não pode. A gente pode fazer assim, não, mas ele fica lutando. E aí acaba dando certo, porque às vezes ele não prova realmente que é possível. E às vezes a gente tem a cabeça, né, a cabeça de administrador e que tem que fazer certinho, mas enfim, né? E aí ele prova, não, dá para fazer por aqui, e aí a gente vai ajustando. E na Brisa foi um pouco isso também, porque eram muitas minúcias, né? Era muita enfim, não, né? Foi um trabalho difícil, assim, por exemplo, ela queria suportes, né? Que fosse suporte da época que ela produziu o vídeo. Então, por exemplo, os vídeos que ela produziu na década de 80, ela queria que fosse TV de tubo. E a TV de tubo não existe mais, é quase peça de museu. Então, o fornecedor, coitado, ele falou, Nelson, não estou conseguindo essas TVs de tubo em lugar nenhum. Eu falei, cara, você tem que se virar e encontra esse negócio, porque senão a artista não vai aceitar, porque a Brígida ela é muito rígida também, rígida no sentido assim de minuciosa, sabe? Ela que eu acho bacana, eu admiro isso no artista, né? Você começa. Eu também sou um pouco assim. E aí ele acabou encontrando em São Paulo, foi para São Paulo, trouxe, e aí tinha um projetor de slide, lembra do projetor de slide? Sim. Projetor de slide, porque tinha TV de tubo e tinha projetor de slide. E eu acho que muita gente que visitou a exposição, pessoas jovens, nunca tinham visto um projetor de slides, né? E ficava olhando assim, né, os slides passando, era uma coisa assim, era uma mágica, né, quase. Não é isso, né? O que... Não, e no educativo também foi bacana, porque as crianças amavam aquele projetor de slide, né? Elas ficavam vendo, meu Deus, que interessante. Elas nenhuma conhecia, tinha visto de perto. Era um momento alto assim do educativo. Mas aquele projetor de slide, assim, a gente também encontrou num brechó, num lugar assim, sabe? A gente tinha 2 e eu acho que tinha um stand-by, porque tem que ter um stand-by, né? Essa coisa quebraça e tal. É legal fazer, eu acho que essa exposição Construção BNDES foi importante pelo fato de ser a Brígida, mas também uma das mais importantes do Rio, no que se refere à arte e tecnologia. Eu não me lembro de uma exposição com tanto projetor e tanto monitor. Então, tem esse marco também, eu acho que isso é importante. Então, é legal você participar disso, né? O trabalho depois compensa de alguma maneira, né? Então... Você se lembra quantos vídeos foram exibidos no final? Deu tudo certo, né? A Brisa viu um monte de obras e tal, deu tudo certo. Você se lembra do final? Graças a vocês que permitiram lá o catálogo virtual, senão não daria. A parceria é fundamental. 27. De uma maneira geral, eu gosto de todos os trabalhos que estão na exposição, eu acho muito interessante, né? Tem no educativo que me chamou a atenção. Os trabalhos dela, por serem silenciosos, né? Acho que traz uma introspecção. Mas a especificidade para o educativo das obras da Brígida é um pouco isso, a facilidade que a obra dá para a gente entrar, né, no nosso universo, sabe? Um acesso direto. E aquele som, né, aquela coisa, o ambiente escuro, e aí os sons das obras se misturando, traz essa introspecção, e aí começa, né, um relacionamento com você. É fantástico, essa exposição foi muito especial. Então, o ambiente da galeria mudou completamente, né? Completamente, era uma galeria escura, né? O escurinho do cinema, né? Fantástico. Foi fantástico, foi uma das melhores coisas, foi uma das exposições mais legais que a gente fez. Assim, Legal, foi muito bacana. Em termos de arte e tecnologia, foi um desafio incrível e foi muito elogiada, muita gente entrou em contato com a gente para falar, muita gente, foi muito legal. O retorno. E eu amei o educativo da Brígida.
Então, a princípio, é aquela, né, a junção do socioemocional com a parte de arte e educação, mas aí como é que a gente vai fazer com as obras? Aí eu comecei com o Márcio, comecei com a Brígida, o Juscelino também tem essa inserção na arte e educação, também comecei com ele. O Márcio falou para, se eu quisesse ir no segmento educativo do Eva Clabin também, né, aquele curador lá. Então, assim, né, comecei a forjar a ideia e aí surgiu o educativo em 3 módulos, na verdade. O primeiro, a criança chega, como a gente vem de longe, a gente já coloca tinha um espaço, né, espaço educativo, para ela aí começar a entrar em contato com a obra da Brígida através dos sentimentos, das emoções. Então, ali a gente já fazia um trabalho de respiração, de meditação, uma meditação linkada um pouco com o que é a obra da Brígida, que é ligada à memória, corpo, tempo. Então, fazia algumas imagens na meditação, enfim, né? Assim, nesse espaço, nesse momento, era isso. E aí ia para a visitação. A gente teve meditação na galeria do Espaço Cultural BNDES. Inclusive, teve com os funcionários também, não teve? Não teve uma meditação com os funcionários? A gente fez meio-dia, não teve? A gente fez também. Depois a gente fez. A posição da Brígida, né, também. Mas aí, na visitação, tinha a visitação, né, propriamente dita, que era a segunda parte do módulo, e aí eles, a princípio, não sei se você lembra, eu estava no primeiro dia que a gente trouxe as crianças, a ideia é que eles fizessem o seu próprio percurso. Você lembra disso? Então, eles vão fazer o próprio percurso deles, e aí tinham 3 monitores, 2 arte educadores, fantásticos, maravilhosos, que estavam, eu coloquei um ponto estratégico cada um, e para falar das obras, cada um cuidava de uma determinada quantidade de obras. Mas não rolou. Não, gente, eu acho que não rolou porque no escuro, num ambiente... isso mesmo. As crianças se sentiram completamente livres para fazerem o que quisessem e começaram a se pendurar Foi muito engraçado esse Nelson, entendeu? E eu, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Foi o primeiro dia, foi meio caótico. Aí, peraí, vamos mudar. Porque projeto é isso, né? A gente vai mudando, ok. E a terceira parte, a terceira parte da visitação era o Teatro Sombras, né? Que foi uma ideia que, quando eu visitei a Eva Clabin, né, conversando com o Carlos, que é o arte educador lá, ele falou que eles faziam isso lá e tal. Eu, legal, então vou ver se... Eu acho que tem a ver com o trabalho da Brígida também. Então, a ideia, que no primeiro dia não rolou, porque foi o caos total, mas aí depois deu essa continuidade. As crianças, elas... aí tinha um roteirinho, a gente dividia, né? Depois desse primeiro dia, a gente pegou os 2 arte educadores, a gente dividia, ou a 3, dependendo da quantidade de crianças. E eles ficavam com em torno de 15 crianças e faziam... um ia para o lado direito, o outro ia para o lado esquerdo, né? Iam visitando as obras, e, enfim, conversando, falando da obra e tal. E aí, no final, eles se reuniam, a gente dividia em grupos, né? Um grupo de 5, 6, e aí eles traziam à tona o que eles tinham percebido da exposição, ou alguma obra específica, ou o que eles quisessem expressar em silêncio atrás do Teatro de Sombras. E foi assim, foi uma piada, digamos. Foi fantástico. O que eles, né, traziam, a forma como eles também, um conversava com o outro. E outra coisa legal também, você pode falar dos livros, né? E aí a gente teve a ideia, a gente também tem editora, né? Então a gente teve a ideia, depois, no final, de levar os nossos livros, né? E distribuir. Isso é muito legal. Nossa, foram 1000 livros, distribuiu 1000 livros. Disso ainda 2, 3 para cada criança, né? Não, os professores, nossa, isso é mágico. Essa parte educativa eu acho mais bacana, porque você vê aquelas pessoas que muitas delas nunca foram a uma exposição, né? E, de repente, entrando em contato com arte contemporânea. E a arte contemporânea, ela é transformadora, porque ela cria dúvida, né? Ela não está ali pronta e acabada. E no início a gente falou, nossa, 600 crianças. Mas depois a gente falou, pô, que maravilha, porque foi um desafio que a gente cumpriu e a gente levou a exposição para 600 crianças, né? É fundamental. Fundamental. Porque quando eu olhei assim, ai meu Deus, mas depois... É possível. Mas é possível. Nelson, e você também ofereceu uma oficina de videoarte, né? Sim. Como é que foi isso? Oficina de público? Vídeo celular.
Foi muito bacana, assim, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas. Eu lembro que a gente botou aquele formulário do Google, lembra? Que já no segundo, terceiro dia já tinham 120 pessoas inscritas. Eu falei, caramba, que loucura isso, né? Assim, a gente, eu acho que eu dei 3 ou 4, não me lembro exatamente quanto, mas sempre tinham entre 20, 30 pessoas, que mais que isso é complicado. Então, a ideia era exatamente possibilitar aos jovens, né, eram jovens que participavam, algumas pessoas mais velhas, mas basicamente jovens entre 20 e 25 anos, que eles possibilitassem, a partir do trabalho da Brígida, ter um outro olhar sobre o vídeo, ou seja, a videoarte ela tem ela lida com outro tempo, ela lida não é cinema, então as pessoas estão muito acostumadas, né, pelo cinema. O cinema ele marca toda uma geração, né? A nova metafísica do século XX é o cinema. Então a gente hoje age a partir do cinema. A gente não sabe o que a gente viu no filme, que, né, enfim. O primeiro filme não era assim. O primeiro filme dos Irmãos Lumière, você tinha um trem vindo, as pessoas saíam correndo do cinema porque achavam que o trem vinha para cima delas. E eu falava sobre tudo isso com elas depois de falar um pouquinho sobre a história do cinema, do vídeo, eu propunha a elas que elas fossem para o espaço fazerem seus próprios vídeos, mas com a linguagem de videoarte, né? Não com a linguagem de cinema. E os resultados foram fantásticos, porque tiveram produções incríveis, né? E depois elas vinham para o espaço, né? A gente pegava as imagens todas, eu pedia para cada uma falar sobre a sua obra, né? E depois a gente passava o filme e havia um debate sobre um pequeno debate. E durava horas. Teve um dia lá que durou acho que 5 horas o debate do negócio. Ninguém ia embora. Foi uma experiência assim, muito legal, porque essa coisa de lidar com jovem, né? E eles, de certa maneira, alguns já tinham. E hoje, com a internet, você já entende mais o que é um videoarte, o que é o Instagram, né? Mas muitos se descobriram ali, e isso foi muito bacana, né? Assim, e animados, falaram, não, eu fiquei gravando uma parte do vidro, o reflexo do guarda, não sei o quê. E eu falava, pelo celular, né? Tudo pelo celular. Exatamente. Porque hoje você com celular, isso que eu falava para você pode ser um artista a qualquer momento. Na minha época não era assim. Na minha época, para fazer um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz com uma câmera de VHS desse tamanho, que era uma fita desse tamanho, era dificílimo, década de 80, era caríssimo ter um vídeo. E eu tenho várias fitas dessa época, enfim. Eu sempre fui um arquivista, né? Nelson, fazendo Diga, até um Paulo. link com o que você falou antes, né, a respeito da entre aspas, velharia que você teve que levar para os vídeos da Brígida, podia fazer o link, né? O que aqueles vídeos da Brígida demandaram, entendeu? E hoje em dia um celular não, é impressionante. Sabe, o próprio celular, ele já tem o próprio coisa que você projeta, se você quiser, entendeu? Assim, e o que de parafernália aqueles vídeos da Brígida exigiram, né? Fazer o contraste entre uma coisa e outra. Sim, sim. A gente falava um pouquinho desses suportes também do que estava na exposição, sobre o slide, sobre as TVs de tubo, conversava com eles sobre isso também, sobre essa coisa da história do vídeo. Porque o vídeo ele surge no final da década de 50, né? Quer dizer, na verdade, o vídeo, quando ele inicia, não era nem vídeo, era TV ao vivo. Você não tinha um videotape. O videotape ele é inventado no final da década de 50. Então, tudo era meio que ao vivo, era meio performático. Quando surge o videotape, que você começa a surgir a videoarte, porque aí você começa a poder guardar a imagem. Mas isso só acontece lá no início dos anos 60. Então, eu contava isso um pouco para eles, porque às vezes você acha que é jovem, acha que estão prontas, né? Que sempre existiu o celular. Mas não. Se a gente voltasse no tempo com o celular, as pessoas nós que fazíamos, iam falar amém, como se fosse um Deus, que é um Deus, porque fazer vídeo era uma loucura. E vem cá, como é que vocês podem comparar uma exposição com a outra, né? A Brígida Baltar e o Ferreira Goulart. Teve pontos aí de interseção ou foram mais diferentes? Eu acho até, eu estava até pensando aqui do que vocês falaram, né? A exposição do Ferreira Goulart foi uma exposição plástica de um poeta. E a da Brígida foi uma exposição poética de uma artista plástica. Legal essa visão. Eu acho que
A do Goulart também ela teve um caráter um pouco histórico, né? Porque foi uma retrospectiva de um artista que tinha, na ocasião, 85 anos. Né? E o Goulart ele foi um cara muito importante para as artes visuais contemporâneas, embora depois de um tempo ele começa a criticar as artes visuais contemporâneas, né? E ele, às vezes ele é um pouco mal visto por algumas pessoas, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Porque o Goulart, ele é o cara que faz o Manifesto Neoconcreto, né? Ele que... E o Manifesto Neoconcreto foi um dos movimentos mais importantes das artes visuais brasileiras, né? Assim, então, ele também tem uma importância muito grande nas artes visuais. Então, acho que, de certa maneira, é um pouco o link entre a exposição dele e da Brígida Baltar, né? Ele é uma figura muito importante para as artes visuais, né? E as artes visuais contemporâneas que vieram depois, embora ele venha depois a criticar, etc. E tal. E ela, que é uma artista eminentemente contemporânea, ela usa uma linguagem, que é o vídeo e a projeção e o vídeo, que hoje nas artes visuais é a linguagem mais utilizada. A gente fez um edital recentemente, a gente tem uma plataforma digital chamada Artvane, e a gente fez um edital internacional onde a gente recebeu 380 propostas para exposição na nossa plataforma. Mais de 70% das propostas são de vídeo. Então, assim, você tem hoje uma produção em vídeo muito grande. Então, acho que ali havia um ponto, uma interseção nessa coisa histórica do Goulart, do neoconcretismo e da exposição da Brígida, né? Se você fizer aí algumas transversalizações. Mas eu acho que o que diferenciava é exatamente esse aspecto histórico do Goulart. O Goulart você contava a vida do Goulart, ali você entrava no universo do Goulart. Na Brígida, você entrava num segmento da obra da Brígida, né? Porque a Brígida tem obras de vários outros segmentos, né? Esculturas, pintura, né? A Brígida ela é uma artista múltipla, né? Cada artista também tem a sua especificidade, né? Assim, nenhuma exposição é igual a outra, não tem jeito. Mas do lado da produção, né, da produtora, eu acho que o que a gente também, o que não está claro para o público, mas para a gente é muito claro, é a forma como ela se desenrola. Então, as duas exposições foram duas exposições que foram muito fluidas, né? Acho que esse é um ponto em comum que eu vejo do lado do nosso olhar aqui. Com as pessoas que trabalharam com a gente, com vocês do BNDES, e aí a gente conseguiu, acho que o resultado também vem daí, né? Da forma como a gente trabalha e as pessoas que estão ao nosso entorno. Não é sempre assim, né? Mas nessas duas exposições foi assim, um grande prazer trabalhar, né? Sim, tanto sim. pela obra dos grandes artistas, mas também pelas pessoas que estavam com a gente, né? Sim. Não, maravilhoso. E trabalhar com a gente, como é que foi? Foi chato ou não? Foi difícil? Nada disso, é o que a gente está falando. Trabalhar com vocês é maravilhoso. Eu sempre falo isso, né? Sempre falo isso para você que está mais perto ali da gente, né? Porque isso que eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que vocês têm uma relação de afeto com o espaço, vocês têm uma relação de afeto com os projetos. Vocês querem que o projeto aconteça. A gente achou que não fosse conseguir atender o negócio das 600 crianças, né? Aí a gente falou, Carol, acho que não vai, não, você tem que cumprir isso, com o contrato tem que cumprir. E a gente entendeu, falou, não, tudo certo, então vamos correr atrás. Gente, se vira aí. Se vira aí, gente. O processo de seleção, o que vocês acham? Assim, participar do edital, né? Inscrever projeto, como é que foi? Como é que vocês veem esse edital do banco, do BNDES? Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que desde a primeira exposição que vocês fizeram, que foi aquela em que vocês trazem um patrimônio, essa me lembro bem dessa exposição, foram vocês próprios que fizeram essa exposição. Depois você tem uma exposição da abertura do esporte, não vou me lembrar dos nomes, mas assim, abertura. E depois você vem vindo com, se não me engano, depois foi o Ferreira Goulart. E o que eu acho interessante no edital do BNDES é que ele não abarca só um determinado campo, né? Porque tem muitos espaços que falam assim, não, nós só vamos fazer arte contemporânea, que é o caso de alguns, o Futuro, então, também é legal, mas enfim.
Vocês abarcam exposições históricas também, como daquela do Assis Horta, Retratos, que era uma exposição incrível. E do Luiz Alfonsos, que é um cara incrível. Então, eu acho que tem assim, uma coisa na curadoria do BNDES que é interessante nesse sentido. Não é só arte contemporânea, também não é só exposições históricas e tal. Porque, por exemplo, o Cabelo é um cara extremamente... um dos maiores artistas contemporâneos brasileiros, mas é um cara... o Rodrigo Braga, né? São caras experimentais. Quer dizer, eu amo arte experimental, assim, é a arte que eu mais gosto, né? Mas muita gente não compreende. Cria-se também um estranhamento que é interessante, mas também é legal você ter o contraponto, de ter exposições mais históricas, exposições com outras abordagens que não sejam só arte contemporânea. Então, acho que o edital do BNDES, ele é muito legal nesse sentido, porque ele contempla essas outras possibilidades e com projetos de qualidade. Entendeu? Então, eu nunca vi um projeto ruim nas exposições, na galeria do BNDES, assim, que eu falo, nossa, esse projeto não é muito legal. O edital do BNDES ele é fundamental, eu acho, sobretudo para as artes visuais, né? Hoje você teve uma redução significativa de editais e as artes visuais, elas sofrem muito, porque as artes visuais você não tem ingresso, né? Então você é um pouco diferente. Lógico que a música, o teatro, todos sofrem, né? Mas eu acredito que as artes visuais sofram mais pelo fato de você não trabalha com você. A exposição, elas são exposições gratuitas e muitas vezes uma exposição de arte contemporânea você não vai ter um interesse de um patrocinador por um projeto experimental. O patrocinador, né, ele quer um resultado imediato. Então, ele quer a marca dele associada, geralmente, à música, teatro, grandes atores. Né, Agora, você ligar a um artista experimental e tal é mais difícil. Então, esse tipo de ação, né, do BNDES, de promover exposições e envolver artistas visuais também experimentais, é essencial porque o experimental é fundamental para você renovar a linguagem. Se você não tem experimental, você não renova a linguagem, você não cria novas opções, novas possibilidades, você vai sempre mostrar o que já está estabelecido. Então, o edital de vocês ele é fundamental, eu acho assim, essencial hoje para a sobrevivência das artes visuais. Queria agradecer a vocês, né? Porque dá a oportunidade de a gente relembrar esses projetos que foram incríveis, né? De rever você, Carol, Paulo. Né? Estava com saudade de vocês. Uma delícia estar aqui com vocês. Muito bom. Muito bom e a gente teve que... Claro que a gente deu uma estudada, né? Porque então a gente... Não tanto, porque a gente esqueceu os nomes. Não, mas a gente deu uma estudada. Vamos confessar que a gente deu uma estudada. Mas relembrar, né? Porque, assim, vamos dar uma lida, vamos ver... E a gente começou a falar sobre o projeto. A gente começou, exatamente. Foi muito bom. Eu vi aqueles vídeos. Mas relembrar dos projetos e ver por que a gente está nesse lugar, exatamente. Né? Foi importante, foi muito legal. Agradecer Muita gratidão a vocês. Obrigado. A gente tem que agradecer imensamente vocês de estarem por aqui nesse bate-papo. Isso foi ótimo até para a gente também relembrar essas coisas todas. E também vamos agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado por tudo. Sim. Bom, obrigada, foi ótimo, Nelson e Lisiane. Muito bom conversar com vocês, mesmo que virtualmente, né? E a gente convida quem está assistindo que acompanhe a programação do Espaço Cultural BNDES no canal do YouTube. Para não perder nenhuma novidade, façam a inscrição no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Obrigada, gente. Valeu, querida. E para mais informações sobre as exposições e outras atrações do Espaço Cultural BNDES, acessem o nosso site bndes.gov.br/ESPACOBNDES. Está aí na descrição do vídeo. E não se esqueçam, a cultura transforma.